sabia que tem que vacinar todo ano o seu pet? Se o seu pet for um cão ou um gato, tem que vacinar todo ano. E aí, pets? Existem algumas doenças que a gente não vai ter tanto problema, mas a maioria das vacinas, nossa, tanto de cão e de gato, são múltiplas, né, Kelly? Sim. Tem várias doenças, então tem que ser feito todo ano. Por quê? Porque aqui no Brasil tem muito cãozinho e gatinho nas ruas. Então, as doenças têm uma pressão, que a gente fala, muito grande entre os animais. Ai, mas o meu quase não sai de casa. Não, mas ele vai no portão e no portão passou um cachorro doente. Pronto, é assim que vem a doença infecciosa, né? Então, as doenças infecciosas que as vacinas protegem, ocorrem muito em cães de rua e gatos de rua aqui no Brasil, né? Aqui em Badia a gente vê muito a leucemia viral felina, né? Que é a FeLV, e a FIV, que é a imunodeficiência felina. E na região a gente tem agora a leishmaniose, que não tem vacina no momento, né? Que tem que a proteção é com a colocação da coleirinha, mas tem a sinomose, que aliás é uma época de sinomose, né, Kelly? Sim, tá aparecendo bastante. Época do inverno, frio, doenças respiratórias, dentre elas, sem dúvida nenhuma, a sinomose, tá? Então, tem que vacinar todo ano, sim. Infelizmente, nós estamos em país em desenvolvimento, onde há muitos cães nas ruas, muitos gatos nas ruas, e os cães têm uma pressão de doença constante, contato constante com a doença, né? Fora que a gente tem um país muito grande, uma área muito grande, então existem variações até no tipo, né, do vírus, a gente fala de variantes, né, de cepas. Então é importante vacinar para que a gente deixe protegido pelo menos do que a gente tem em contato naquela região, tá? Então tem que ser todo ano, sim, Bill. E mesmo, né, que ele não saia de casa, ele pode ir para um pet shop para tomar um banho. Da saidinha, né, que aqui tem muita mania da saidinha. É. A pessoa mesmo pisa em alguma coisa que está com vírus, alguma coisa, leva para dentro de casa. Então, mesmo que ele não tenha acesso a nenhuma, pra rua ou com outros animais, pode pegar sim, mesmo desse. Não sai de casa, sim, com o senhor, mas sai no portão? Então tá como que sai. Mas dá aquela saidinha. Eles têm muita mania em cidade pequena de abrir o portão de manhã e o cachorro dá aquela saidinha, né? Que vai no entorno ali, fazer seu cocô, xixi no vizinho, na rua, depois volta. Então, nesse entorno, ele já entrou em contato com outro cão, já comeu às vezes de outro cão, já pegou verminose, que nós vamos falar depois um pouquinho sobre vermífugo. Então, gente, todas essas informações hoje não tem como falar que não sabe, tá? O senhor pode entrar em contato com uma clínica e perguntar, ou visite o veterinário de confiança que já trata do seu animal, que já castrou o seu animal, ou que vacina com frequência os seus animais. Dá uma corrida até lá ou manda uma mensagem via WhatsApp, hoje não tem dificuldade como antigamente, então pergunta, tá na hora de vacinar, faz tanto tempo, perdi a carteirinha, vocês têm no sistema, vermífugo, repelentes, remédios contra parasitas, que nós vamos falar também lá na sequência, então tudo isso é o veterinário que vai responder para vocês, tá bom? A gente está aqui à disposição, né? Aqui na clínica a gente responde praticamente todas as mensagens de WhatsApp que chegam pra gente, né, Kelly? Pois no final a gente vai mostrar o WhatsApp para vocês, então não tem desculpa, tá bom? Então é isso. Bill, próxima pergunta. Você sabia que filhotes só podem sair na rua após terminar as vacinas na veterinária? Uma regra aqui para nós também, né? Com certeza, né? O filhote ainda não tem a proteção Não finalizada. tem proteção nenhuma, não tem. Ele tinha anticorpos maternos que chega uma certa idade já diminui. Isso. Então precisa sim de vacinação e fazer o protocolo vacinal até terminar, que seria com 16 semanas normalmente, onde você vai terminar esse protocolo vacinal. Exatamente. É uma coisa que a gente sempre fala para o tutor, né? Quando a gente inicia o protocolo vacinal no cãozinho e no gatinho, geralmente tem uma época para ser terminado, né? É em torno de 16 semanas, como a doutora Kelly falou, e durante esse período a gente fala que até o durante, né, não finalizou, não pode sair na rua, tá, gente? Se aqui fosse primeiro mundo, até poderia falar, pode dar uma saidinha para ele começar a encontrar com o vírus, talvez, mas eles não vão encontrar lá, né? Aqui não, aqui vai ser bombardeado com cães de rua. Então,
infelizmente, a gente pede para segurar até o finalzinho do protocolo vacinal, até aquela data que está escrito na carteirinha, que o seu veterinário vai te falar, ó, a partir dessa data, vocês já podem sair com ele. Pode ir no shopping, pode ir na pracinha, pode, enfim, viajar, né? Tá ok? Tem um veterinário que vai dizer isso para vocês. Você sabia que erliquiose, a doença que é mais comum que o carrapato transmite para os cães, pode matar? É uma das doenças que pode sim matar o animal, porque o carrapato pode transmitir várias doenças. Então, muitas vezes a pessoa chega aqui e fala assim, ele tá com a doença do carrapato, mas assim, não é só uma doença, então dá para falar a doença do carrapato. Tem existem várias. no mínimo 5 que acontecem com frequência aqui na Sim. região, né? Existem as mais comuns, mas todas podem matar se forem deixadas no animal, deixar desenvolver o curso da doença, né? É que a erliquiose é mais comum, por isso que ela ganhou o apelido de doença do carrapato, mas existem inúmeras. Ela é a mais comum e ela é a que mais a gente perde animal no dia a dia, né? Então, sim, ela pode matar, por isso que é mais barato prevenir. Você gosta do seu cachorro, gosta do seu gato? Então vamos entrar no preventivo. Tem coleira. Normalmente não vem ela sozinha, Exato. né? Ela vem acompanhada. Vem o kit, a gente brinca que é que nem aqueles ovinhos, Kinder Ovo, né? Não pode falar. Que é aquele ovinho que vem com a surpresa, a gente fala que o carrapato é assim, né? Vem cheio de coisa dentro, tá? Erlic é só uma delas. É a mais comum aqui na nossa região de noroeste de São Paulo, né? Noroeste paulista, mas é uma das, tá? E fica mais barato prevenir. Então pergunta pro veterinário, pode fazer coleira, pode usar pipetinha. Hoje em dia tem comprimidos que previnem pulga e carrapato, então não tem desculpa. E tem para todos os bolsos. É claro que vai variar um pouquinho a qualidade com o preço, a eficácia com o preço. Mas tem para todos os bolsos. Então falar, não tenho dinheiro e deixar o bicho todo carrapateadinho, né? Para a doença aparecer e matá-lo lentamente é uma judiação, tá? Para não dizer que é um crime, né? Hoje em dia, maus tratos é crime, ok? Você sabia que cães e gatos adultos e idosos deveriam vir ao veterinário pelo menos uma vez por ano para fazer um check-up? Então essa pergunta, né? Essa afirmação é que se a gente sabia que cães e gatos precisam visitar o veterinário pelo menos uma vez por ano. Quem? Os adultos e idosos. Principalmente, né, os idosos, porque já vem com algumas alterações. Da mesma forma que nós, né? Isso. Gente, o que acontece quando a gente fica adulto e vai envelhecendo? Os órgãos vão envelhecendo junto. Então, uma pessoa, um ser humano que vai envelhecendo, ele vai começar a ter problema de pressão, problema de glicose no sangue, gordura no fígado, enfim, vai virar cardiopata, vai desenvolver a diabetes, né? O que mais? Alterações renais. Algumas alterações em rim. A mesma coisa, o cão. Então, quase tudo que o cão tem, o homem tem e vice-versa, tá? E a prevenção e o tratamento são idênticos. Então, como que a gente orienta vocês nesse ponto? Faz a visita. Eu não posso uma vez por ano? Então vem a cada 2. Mas vamos fazer um check-up, porque a maioria das doenças no cão e no gato, elas são mais silenciosas. Por quê? Porque quando ele está se sentindo mal, principalmente se é um animal que fica sozinho o dia inteiro em casa, ele não vai falar, hoje eu tive uma náusea, hoje eu tive dor e enjoo o dia inteiro, hoje eu tive dor de cabeça, né? Você só vai perceber se você quase não fica com o seu cão durante o dia, quando ele está caído e não vem comer à noite, quando não vem receber você no portão. Então, às vezes, isso demorou já semanas. E se é um problema em rim, em fígado, às vezes também não dá tempo de reverter, né? Tá? Então, da mesma forma que o ser humano, quando tem algum sinal, tem que procurar o médico. Eu não percebo porque eu fico o dia inteiro fora. Então, tenha, né, essa anotação na agenda, né? Ou deixa lá na geladeira escrito, ir ao veterinário lá para fevereiro, todo ano lá para fevereiro, não sei o que, alguma coisinha assim. Ou quando vier vacinar, já fala pro veterinário, vamos fazer um check-up, tá? Aí a gente vê pelo menos o básico do básico, né, Kelly, que é um hemograma, função hepática, função renal, né? E outra, tem alterações como pressão alta igual humana. Exato, a gente afere pressão, olha a pele, então faz aquela check-upzão quando tá vacinando. Então pode aproveitar essa data, que é mais fácil de lembrar essa data, né? Que é uma visita pelo menos. É uma visita que ele já vai ter que vir, né? Já é uma... aproveita. Isso, já é uma obrigaçãozinha feita, ok? Você sabia que
Se sair na rua sem guia e sem coleira, você pode perder o seu pet? Sabíamos. A guia, gente, é o cordão que segura e a coleira é o que fica ou no pescocinho e tem o peitoral, que é aquele que passa, né, nas patinhas. O ideal é que quando o animal sai à rua, saia sempre acompanhado. Por quê? Porque o cão e o gato, a gente fala principalmente o cão, né? Ele não é tão esperto, ele é como se fosse uma criança de 2 a 3 anos, até o finzinho da vida. Então ele é ingênuo. Então ele vai se perder em algumas coisas, claro que ele tem o olfato super afurado, enfim. Mas ele pode se perder, pode correr atrás de um outro cão ou de um gato que apareceu do outro lado. Às vezes uma criança vai brincar do outro lado da rua e ele corre e vai ser atropelado. Ele às vezes vai mexer no lixo do vizinho e comer um osso e pode morrer, né, com uma perfuração intestinal. Ou ele come um bichinho morto no terreno baldio do vizinho e pode ter um botulismo. Então não pode sair sem guia, tá? Sem coleira. Ou encontra um outro cachorro, pode ser mordido. E isso acontece muito aqui em Badi. Acontece bastante. Principalmente cães que estão no portão, que às vezes puxam os pequenininhos, né? A gente teve a história de um paciente que foi brigar com um grandão no portão, ele puxou ele pelo portão e colocou pra dentro, né? Matou, óbvio, um cachorrinho pequenininho que passou pelo portão. Então, se tivesse na guia com o tutor, grande chance de ter acontecido algo similar, né? E normalmente acontece exatamente nessa saidinha. Eu vou deixar ele ali para fazer um xixizinho e voltar. A maioria dos atropelados de fim de tarde, aqui na clínica, a rotina nossa de fim de tarde, que a gente fala que é o rush, né, o excesso de movimento do fim da tarde, é atropelados. Porque aquele vum de carro chegando em Badi, né, que muita gente vem da região e vem para morar aqui. Então, muito trânsito em Badi e muito cachorro na rua porque os portões estão abertos. Então vem gato, vem cachorro atropelado com muita frequência no fim de tarde aqui pra gente. E o doutor fala, é só abrir para entrar o carro. Ele nunca fez isso, mas um dia acontece, é como uma criança pequena. Se não segurar na mão, vai fazer besteirinha, gente. Tem que cuidar, né? Quem ama, cuida. Outra frase importante, né? Que vale para o ser humano e vale para o bicho, né? Tem que proteger, é uma criança. Você sabia que na saidinha eles podem ser envenenados, tanto cão quanto gato? Se a gente sabia que na saidinha eles também podem ser envenenados, a grande maioria, né? E às vezes não é nem veneno colocado, tá, gente? Às vezes o veneno é uma comida podre, né? Que vai dar uma toxinfecção alimentar, vômito, diarreia, e o bichinho morre de uma salmonelose, de uma colibacilose. Esses dias mesmo chegou um cãozinho que a pessoa deixou sair para dar aquela voltinha ali na esquina e ela percebeu que ele foi próximo ao lixo e pegou alguma coisa. E nesse pegar alguma coisa ele já começou a vomitar, engoliu, logo já começou a vomitar, chegou na clínica, não teve tempo de salvar o animal. Provavelmente tinham colocado veneno ali, né? Ou era uma comida que já estava podre, né? E aí mistura com bactéria de papel higiênico, porque o lixo biológico não é diferenciado, né? Então, comida, carne, osso tá junto com papel higiênico, com sujeira da casa. Então, a hora que mexe no lixo, geralmente não é coisa boa, né, gente? Então, é um envenenamento indireto também, né? Com certeza. Você sabia que a maioria das doenças de seres humanos podem acontecer também em cães e gatos? Sabia? Sim, sabemos. O veterinário sabe disso. Por isso que nós, veterinários aqui da clínica, né? Nós somos em 8 veterinários aqui. Nós vamos conseguir dar uma orientada para vocês nas principais doenças que podem pegar, inclusive, né? Entre animal e humano e animal, que são as zoonoses, tá? Então, quando o animal está doente, nós temos que saber mais ou menos qual a conduta diagnóstica para poder passar para o tutor, porque algumas doenças pegam, principalmente se tiver uma pessoa imunossuprimida, né? Algumas diarreias bacterianas ou virais ou até protozoáricas, né? Podem passar do ser humano para o animal e vice-versa, dependendo do agente, não vou citar nomes agora. Mas então, se o seu animal está doente ou se alguém da casa está muito doente, também é muito importante a gente saber se isso passa de uma espécie para outra, da espécie humana para o animal, né? Então a gente sabe sim. E os tratamentos são os mesmos, tá, pessoal? Então por isso que às vezes é mais complicado de um tutor vir pra gente, né? Porque ele vai gastar, né? 95% para mais das instituições veterinárias são particulares, né?
Nós não temos instituições públicas. Algumas escolas têm esse atendimento, né, gratuito ou a baixo custo, mas a maioria das clínicas vive disso, né? Então você vai ter que às vezes arcar para fazer o diagnóstico dessa doença, o tratamento, enfim, né? E tem, muitas vezes o tutor chega e fala assim, o meu animal está apresentando tal coisa, e você olha o braço da pessoa, tá com algumas feridas, né? Aí pode ligar que passou. Exato, isso a gente tem alguns exemplos, acho que dá até para citar, né? A micose, né, que são as dermatofitoses, que o cão e o gato, um passa para o outro e também passa para a gente, e a gente também passa para eles, né, que são as impinges, né, que as pessoas mais antigas falavam. Então as micoses são altamente contagiosas no ambiente familiar, né, dessa casa que tem a doença. A esporotricose nos gatinhos, né, o cão também pode ter, mas o gato tem uma forma mais severa, né, Kelly? Sim. Então às vezes o tutor pega do gato, né? Ai, 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 ai. Essa a gente fala tanto e continua. Meu pai. Vamos lá? Você sabia que vacina anti-sil mata? Pode causar câncer de mama e infecção de útero na sua gatinha e na sua cadelinha? Gente, a gente já falou muito desse tema, todos os colegas falam, e aqui tô falando pra você, tutor, né? Pra você que tem um cão e um gato, a fêmea, né, que toma as vacinas anti-sil, elas são um veneno, tá? Eu sei que eu vou ser bloqueada, que fala, negativada, como é que é quando a pessoa para de seguir, né? Por alguns colegas, mas assim, vacina anti-sil, ou essa injeção hormonal para não, né, ciclar, ela tem uma carga hormonal, né, não vou entrar em detalhes para vocês tutores, mas ela deixa o animal com muito resíduo de hormônio no corpo. Então, tanto a cadela quanto a gata tem predisposição a ter doenças induzidas por esse excesso de hormônio. Então, nós temos as duas principais, que é câncer de mama, e geralmente maligno, tanto na cadela quanto na gata, e infecção de útero, né? Esse útero começa a produzir muito muco, e esse muco às vezes infecta com bactérias da região, e ele começa a ter esse útero que a gente chama de piometra, que é infecção purulenta do útero, tá? As duas situações, o animal corre risco de vida, né? De morte. Então, tanto a cadela quanto a gata, se você não quer que crie, não tem condições de cuidar de filhotes, não tem dinheiro mal para cuidar da cadela e quer fazer a vacina que é baratinha. Eu ouvi dizer que tem vacinas sendo vendidas a R$6 na casa de vacina, na casa de ração, desculpa. Não pode, porque depois vem pra gente consertar o problema e muitas vezes não dá para consertar, tá? É uma luta nossa de veterinários para que pare de vender essas vacinas. Existem regiões onde não há, por exemplo, em algumas regiões da África, talvez seja interessante, porque não dá para sair castrando todas as cadelas daquelas populações extremamente pobres, né? Sim. Mas no Brasil existem muitas campanhas. Aqui na nossa região de Badi, nós temos São José do Rio Preto, que faz castração em massa no centro de zoonoses, é só se cadastrar, tá? Algumas outras cidades da região já têm algum planejamento também de castração em massa, tipo castramóvel, ou às vezes mutirão dos veterinários da cidade. Então se informa certinho com o seu veterinário o que dá para você fazer, se você tem baixo poder aquisitivo, tá? Não precisa passar por cima da castração, tá bom? Então evite fazer a vacina, gente, é uma judiação os animais que a gente pega no dia a dia aqui por causa da vacina, tá? É uma sentença de morte, né? Exatamente. E para gato muito pior, né? Porque um câncer de mama no gato é muito mais agressivo do que no cachorro. Tudo é mais agressivo no gatinho, tadinho. E às vezes é uma gatinha que sai pra rua, morre a míngua por aí, né? Não morre nem na casa que tomou a vacina, isso que é o pior, tá? Então é o barato que sai caro e assim, agora que a gente tá tentando informar vocês, então quem ouviu essa informação, não faça a vacina de sil, tá? Procure o seu veterinário, converse, às vezes até o seu veterinário consegue te ajudar de alguma forma, né? Diminuindo os custos, favorecendo o pagamento, ou ele te orienta para entrar num projeto, num mutirão de castração gratuita, mas não faça não, pessoal. É muita judiação que a gente pega aqui, tá? E toda vez que a gente pega, todo ano tem, toda semana tem, a gente fala, nossa, não é possível que as pessoas ainda
se conscientizaram que não pode. A gente tem postagem na internet, a gente faz o petcast, outros colegas já fizeram postagens a respeito, né? Não pode, não faça. Castração é um ato de amor, né? É. Você sabia que medicamentos para dor que usa em seres humanos não podem ser dados para cães e gatos? A menos que o vet prescreva na dose certa e tudo mais? É, eu sabia disso, porque eu sou veterinária. E você, tutor, sabe? Um exemplo que eu sempre dou, Kelly, é que às vezes eles usam anti-inflamatórios e analgésicos em bebê humano. Fala, mas a minha bebezinha usa, o pediatra passou e eu dei pro gatinho, eu dei pro cãozinho. Não é porque o bebezinho humano tomou que o cãozinho de qualquer idade ou o gatinho de qualquer idade pode. Alguns medicamentos para dor e anti-inflamatórios humanos são estritamente proibidos no cão e gato. Tá? São tóxicos, alguns podem causar úlcera perfurada, alguns podem causar insuficiência renal aguda, os rins param, tá? Então, na dúvida, de novo, não tem desculpa hoje. Entra na página da clínica, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, né? Para a clínica que você tem mais confiança, ou que tem perto da sua casa, ou para o veterinário que sempre cuidou dos seus animais, pergunta, posso fazer tal coisa? Tá? Para não acontecer depois o pior, né? A gente perdeu o animalzinho por causa de 2, 3 gotinhas, às vezes, de um anti-inflamatório, que você achava que era, né, inerte, que era bobinho. Não ia fazer nada. Não ia fazer nada, Ok? Você sabia que vermífugos devem ser dados com frequência? Pergunte ao seu médico veterinário de confiança. Normalmente, os animais que têm contato com o humano deve ser realizado a cada 6 meses. No mínimo, né? No mínimo, para não ficar passando exatamente do humano pro cão ou entre os cães da mesma casa. Então, o ideal, aconteceu alguma alteração, as fezes ficam um pouquinho mais amolecidas, ou tá com muco, ou alguma coisa, levar no veterinário para poder estar verificando se precisa fazer um exame específico para descobrir qual que é essa alteração, se é só mesmo, se precisa só de um vermífugo, ou Exatamente. se é um protozoário, que É. muitas vezes não tem no vermífugo. A gente pede para nunca dar o vermífugo quando só tá precisando. Por quê? Porque o cão e o gato, como eu falei, é uma criança. E é uma criança que não passa de 3 anos. Então tá sempre pondo tudo na boca. Tá cheirando tudo. Cheira o bumbum de outro cão ou de outro gato. Às vezes até come o cocô de outro cão ou de outro gato, né? A gente tem algumas raças, né? O Shih Tzu é o exemplo, que gosta muito de comer cocô. Às vezes até o dele mesmo. Então, eles se parasitam com grande facilidade. Então, muitas vezes, dependendo do ambiente que ele vive, são muitos cães que saem à rua, muitos cães que vão para rancho, muitos cães que vão para pracinha, com ou sem o tutor, enfim, né? Eles precisam de uma frequência maior de vermífugo. Então, também não vai seguir o que o senhor falou lá na casa de ração, ou no pet shop, e falou, é dose única, né? Todos os vermífugos têm que fazer uma repetição, pelo menos no intervalo de 14 a 15 dias. Por quê? Porque às vezes o animal tá com muitos vermes e às vezes uma dose é insuficiente, tá? Então pode acontecer. A gente mesmo já viu alguns pacientes aqui que a gente continuou fazendo exame de fezes, estava na 3ª ou 4ª reforço, entre aspas, do vermífugo e ainda tinha ovinho de verme no cocô, tá? Vermífugo é relativamente barato, tá? Existem desde R$5 até 50, né, Kelly? Tem para todos os gostos e bolsos, então não tem desculpa. E ainda bem que a maioria dos vermífugos ainda age todos iguais, tá? É claro que alguns têm mais isso, mais aquilo, plus não sei o quê. Mas o vermífugo em si, do dia a dia mesmo, é barato, então não tem desculpa, tá? Pergunte ao veterinário, porque ele vai pesar e vai te dar a dose certa. Outra coisa importante, não é fazer no olhômetro. Vermífugos, todos, o animal tem que ser pesado, tanto o cão quanto o gato, né? A maioria dos comprimidinhos são 1 para 10 quilos, mas hoje em dia a gente já tem 1 para 2,5, tem 1 para 30 para cachorros grandes. Então é importante que o veterinário pese o seu cão para não dar subdose, porque muitas vezes a subdose não mata todos os vermes também. Então você acha que protegeu e limpou e não fez efeito, né? Então, de novo, a importância de passar no veterinário e perguntar qual vermífugo dá e trazer o animal para ser pesado, né? Com certeza. Certo? Então, tem que fazer sim, no mínimo 2 vezes por ano, tá? Se é um animal de alto risco que sai muito, que vai nesses ambientes com outros animais, muitas vezes a gente passa até mensal, tá? Então vai ser de acordo com o paciente.
bom? Então é o veterinário que vai estudar o seu caso e vai passar para vocês, tá bom? Você sabia que cão e gato macho também devem castrar? Sim, precisa, com certeza. No começo, eles não apresentam muitas alterações, mas conforme eles vão envelhecendo, vai acontecendo aumento de próstata, pode ter tumor de próstata, tumor de testículos, e tudo isso vai acontecendo muitas vezes com o passar dos anos. Mas se você castrar o seu animal num período que ele é um adulto jovem ainda, você já evita essas alterações futuras, né? Fora que na saidinha ele não vai atrás de uma cadela no cio e não vai se perder, ou vai ser atacado por outro cão que estava por perto. Ele não vai fazer uma cria indesejada que depois aparece na caixinha na casa das pessoas, assim. Infelizmente, jogaram essa caixinha de cachorro na minha casa. Gente, isso acontece demais aqui. Eu acredito que o Brasil inteiro tem esse perfil, porque vira e mexe a gente conversa com pessoas de outras cidades, outros estados. Isso é realidade, tá? A pessoa não quer castrar o seu animal e larga para fazer filhotinho pra rua, né? Filhotinho que depois, me ajude a achar lar, né? Eu sei, a gente ajuda o que pode, mas a gente não pode carregar a sua responsabilidade nas nossas costas. O médico veterinário está aqui para ajudar, mas não para te carregar nas costas com a sua falta de responsabilidade. Então, tem um machinho em casa, o gato macho também, ele sai para brigar, ele pega doença, tá? Nisso eles são atropelados, eles se perdem, eles são envenenados. Então, vem tudo aquilo que a gente já comentou antes na saidinha. Porque quem não é castrado tem vontade de fazer saidinha para namorar, né? Porque é instinto, é hormonal, né? Não tem jeito. Então, a gente vai ter problema também, certo? Então, tem que castrar. Mas eu ouvi dizer que, né, só pra gente finalizar isso sobre castração, que vocês podem ter visto às vezes na internet, algum veterinário comentar que não se pode mais pensar em castrar todos da mesma forma. Por quê? Porque existem animais que precisam ser castrados mais tardiamente, outros mais... Mas isso a gente também vai informar o tutor. Por quê? A gente sabe que cães, principalmente de raça e de raças grandes, eles devem obrigatoriamente ser castrados um pouco mais tarde, porque o crescimento e a qualidade dos músculos e ossos e articulações principalmente podem ser danificados ou prejudicados, melhor, né? Se não tiver hormônio em grande quantidade, e esses hormônios talvez tenham sido tirados na castração. Então isso a gente vai falar para vocês. Eu tenho um cachorro, dog alemão, Rottweiler, provavelmente a gente vai esperar um pouco mais para castrar. Mas vai ser pet, a melhor coisa é castrar, né? Diminui a agressividade, diminui o territorialismo, urinar em todos os lugares, diminui a fugidinha, diminui a briga entre os machos da casa, entre as fêmeas da casa, também diminui a briga, tá? Então virou pet, o melhor é castrar, tá? Os efeitos a longo prazo, e o cão não vive tanto, entendeu? Então não vai ter tanto malefício como se ele vivesse 30, 40, 50 anos, por falta de hormônio, tá? Talvez se um dia os cães viverem mais, como a gente está vivendo mais, a gente repense nisso, né, Kelly? Mas por enquanto, o melhor é castrar, tá? Então pensem na importância de castrar o seu pet, tá bom? E tanto de problema, né, de gastos e tristezas que podem ser evitados. Exatamente. Né? Então, pessoal, nesse 14º podcast é isso, mas vamos lá, nós deixamos uma lição de casa, né, Kelly? Importante, então, 0 de carrapatos e pulgas, né? Eu pus 0 carrapato, mas 0 carrapatos e pulgas, porque os dois transmitem doença, né? A pulga transmite vermes e o carrapato transmite um monte de doença no sangue, enfim. Vacina tem que ser todo ano, então guardem pelo menos essas 3 coisinhas já vão ajudar bastante. E nesse segundo, castrar indica que você se preocupa com o seu bichinho, né? Que você quer uma velhice menos problemática, com menos problemas de saídas, enfim, de filhotes. Visitar o médico veterinário uma vez por ano e nunca, nunca, nunca medicar por conta própria. Então nós finalizamos, né? O Bill tá me enchendo, olha lá, o Bill até apareceu agora. Ele tá me enchendo de perguntas pra gente fazer ainda pra vocês, mas vai ficar pro próximo, tá? Mas nós vamos lembrar algumas coisas, olha lá. Essas são as dicas de hoje do Bill, ó. Juninho, acorda! Já tá acabando o podcast, tá na hora da lição de casa. Será? Eu tô com uma preguiça. Bom, vamos lá. A primeira dica do Bill hoje e da doutora Ana é vacinação.
somente com o médico veterinário da sua confiança. Ai, meu Deus, Joca, não acredito que a gente tem que dar essa dica de novo. Bill, Joca, socorro. Vacina anti-cio não pode. Se você tem um cão e um gato, coloque sempre uma coleira com seu telefone. Essa dica é muito boa, hein, Bill? E sempre que tiver dúvida, gente, por favor, pergunte ao seu médico veterinário de confiança. Não deixe seu amiguinho sofrer. Na dúvida, vai lá no WhatsApp da clínica e pergunta, tá bom? Tchau, até o próximo Petcast. Então, gente, era isso que a gente tinha, né? Até o próximo Petcast, tá? E contamos com vocês. Tchau, tchau. Tchau. O marido precisa da chave do carro.